Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shihan Wagner Bull, 7º Dan. O Takemusu Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Olá a todos! Hoje temos o prazer de ter uma personagem histórica do Aikido brasileiro, a professora Maria Luísa Cercedelo, Lila, para os amigos e para os alunos. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre a biografia dela é ela mesma. Por favor, Lila, você uma palavra. Olá a todos, eu sou a Lila Sensei, ou agora com o novo título Lila Shihan. E a minha história no Aikido, ela começa em 1979, através de um convite de uns amigos para conhecer o Aikido. Então eu fui pela primeira vez no dojo famoso da Rua das Carmelitas e fui assistir um treino e realmente não gostei. Achei o treino muito esquisito, todo mundo se torcendo lá, mas é interessante, tinha uma coisa dentro de mim que falava, vai, é aí. Na época eu estava com 28 anos, estava casada, né? Ainda não tinha filha, e eu estava disposta a fazer uma atividade que eu pudesse fazer para o resto da minha vida. Eu já tinha feito algumas, eu fiz yoga, fiz dança, fiz algumas outras atividades, mas eu queria uma coisa a mais do que uma atividade física. E aí então comecei no Aikido, com muita dificuldade de pegar. Eu tenho um colega que ele pensou assim, quando eu entrei, ele falou, essa aí não vai durar uma semana, de tanta dificuldade que eu tinha. Mas aí, depois de uns meses, eu comecei a gostar bastante do treino. Parece que as dificuldades foram diminuindo e aí eu comecei a gostar desse treino, e também tinha colocado na minha cabeça que eu iria treinar 3 vezes por semana, não importa o que acontecesse. Se fizesse frio, calor, chuva, eu estava lá. Muitas vezes eu cheguei a estacionar o carro embaixo na academia e olhar, né? Você lembra? No 2º andar e falava, não, hoje eu não vou. Aí ia embora, quando chegava na metade do quarteirão lá embaixo, falava, não, eu tenho que voltar. E voltava. Tinha dia que eu fazia 2 vezes isso. Mas eu nunca deixei de entrar. Isso foi em que ano, aproximadamente? Então, eu comecei em 79. E a academia, assim, ainda não existia, não tinha sido criada a FEPAI, e a academia não chamava Associação Pesquisa, tinha um outro nome, né? Acho que era Associação Kaiso Ueshiba, e aí depois, com a criação da FEPAI, eu não sei se escolheu o nome, né? E aí eu me lembro que ele falava assim, não quero nome japonês, não, quero nome português, em português, Associação Pesquisa de Aikido. Naquela época que você ingressou, você se lembra das pessoas que externavam, os mais graduados, no dia a dia lá?
Então, naquela época que eu comecei, eu tinha aula regular com dois senpais, né, que não eram senseis, que era o Sérgio Shimazaki e o Ken Saburo. E o Ono Sensei, ele chegava meio tarde. O treino começava às 7, ele chegava assim um pouco mais tarde, que ele atendia várias pessoas, né, com acupuntura. E aí, às vezes, ele dava o final do treino, às vezes nem isso, né? E o pessoal mais graduado que tinha lá, que frequentava esporadicamente, tinha o Breno Oliveira Sensei, tinha o Eduardo Pinto, tinha o Shiuzo Oya, né? Oya, isso. Era um pessoal mais graduado e que estava lá ajudando. E depois de um tempo entrou o Severino Sensei e ficou lá durante um bom tempo, né? Inclusive ele ficou como professor das aulas que eu frequentava, que era segunda, quarta e sexta à noite. Então, no momento que eu lembro, essa turma. Falou do professor Severino, mas ele entrou depois que você, mas ele já treinava? Ele entrou depois de mim, mas ele já tinha, acho que era faixa roxa. Ele vinha de um outro grupo que tinha se desfeito. Então tinha ele, tinha o Cláudio Macedo e não me lembro mais, tinha as pessoas que ficaram lá nas Carmelitas treinando. E tinha mulheres treinando naquele tempo também? Tinha mulheres treinando, sim. Quando eu entrei, assim, logo de início eu não me lembro, mas logo em seguida entraram várias mulheres, inclusive a Mieko Sensei, que atualmente é presidente da APA, a gente brinca que a gente era colega de infância, e tinha várias mulheres assim, que acho que a maioria delas não continuou, né? Mas mesmo a Mieko Sensei, ela depois que teve o primeiro filho, aí ela desistiu. E aí ela voltou depois que as crianças já estavam maiores, né? O Ono Sensei chegava à tarde, mas ele dava as aulas também ou não? Então, ele dava regularmente as aulas da manhã, acho que era terça e quinta, e de sábado e domingo. Dia de semana que ele, às vezes, chegava mais tarde, dava aula, assim. Dava. E como era o treino do Ono Sensei naquela época? Era um treino bom, sempre teve a questão da pesquisa do Ki, que eu sempre vi. Que quando eu cheguei lá na APA, tinha acabado deles se desligarem da ideia do Shinjei Toitsu Aikido, né? E aí o Kawai Sensei tinha que falar, não, aqui é Aikikai, ponto, e pode ir parando com essa coisa. Mas os meus primeiros treinos foi muito nessa linha do Ki, da imobilização com o Ki, da exercícios característicos do Shinjei Toitsu, do Orenaite, né? Então sempre tinha isso. E o Ono Sensei sempre demonstrava, né, essas experiências dele dentro da pesquisa do Ki. Então, com alguns alunos, eu me lembro que ele colocava o Júlio Rochico Sensei deitado no chão e falava para cada um segurar um na cabeça, outro no pé, ele ficava retinho. Tinha várias coisas assim. Assim, é uma coisa que eu fui, como eu posso falar, desde o início vendo, né? Desde o início vendo essa fascinação do Ono Sensei pelo uso do Ki.
O tempo que eu treinei lá, em torno de 74, 75 por aí eu treinei, já havia isso aí também, né? Porque foi quando ele foi para o Japão, ele conheceu o Torrei Sensei. Aí era ele e o Alfredo Palacios. Sim. Não sei se o Alfredo Palacios já treinava nessa época. Então, quando eu entrei, o Alfredo Palacios tinha saído. Ele tinha saído. Tinha saído. Provavelmente essa questão do Shishintoshi que ele ficou com ele, né? Mas você fazia muita ginástica, né? Ele parecia feito de borracha no começo das aulas. Ele já continuou fazendo esse tipo de coisa? Fazia abdominal, né, de mexer a perna, até a última pessoa aguentar. Mas assim, o aquecimento dele era quase 1 hora, né? E ainda aí depois o treino era longo, tinha essa hora de aquecimento, aí depois de pé já tinha mais outros movimentos de respiração também, para aí começar o treino regular mesmo, né? Então, você citou que nessa época ficou fundamentado que a academia do professor Ono, onde você treinava, na pesquisa, ia treinar o estilo Aikikai, né? Mas ele sempre foi fascinado por esse aspecto do Ki, né? E como que se conjugava o treino, essas duas tendências? Porque os exames provavelmente eram feitos no esquema do professor Kawai antigamente. Então, nós sempre tivemos muito problema em ser aprovado nos exames, né? Que a gente ia e um grupo de alunos grande e reprovava quase todo mundo. Porque a banca da FEPAI considerava que o Aikido que a gente fazia era ineficiente e não servia. E aí foi nesse momento que o Ono Sensei falou, bom, então eu vou mudar meu estilo, vou pegar essa lista aí da FEPAI, vou ensinar como eles querem, porque senão vocês nunca vão ser aprovados. E aí ele engoliu meu em seco, aquela lista, né? Obrigatoriedade. A obrigatoriedade, porque ele falava assim, não são vocês que são reprovados, sou eu que sou reprovado. Então ele mudou um pouco desse estilo até o dia que ele entrou em contato com o sensei Nishino Kozo, que tinha uma técnica, né, de respiração e de projeção de Ki, que ele ficou simplesmente fascinado, assim. E aí ele foi mudando os treinos dele. Então o treino dele já não tinha mais técnica nenhuma, era tudo os exercícios que ele chamava de Taikiho, né? Mas e como fazia os exames? Então, aí na hora de fazer os exames, nessa época, eu acho que a gente já fazia o exame lá com ele. Ele já era sexto dan e já nós fazíamos lá mesmo. Aí eu me lembro do primeiro exame depois disso, o Ono Sensei ficou muito bravo. Ele falou assim, porque ninguém sabe mais fazer técnica de Aikido. Porque o que acontecia? O Ono Sensei dava aula só de Taikiho e os outros professores também. E aí ele falou, não, vocês têm que ensinar a técnica. E eu ensino o estilo do Kokyuho que eu quero. Certo. E aí a coisa foi se equilibrando. Aí como você ficou nesse estilo? Porque eu sempre que eu vejo você, em muitos seminários que a gente fez, você está presente, eu vejo você sempre fazendo as técnicas normalmente, né? O pessoal da APA também faz as técnicas normalmente. Como que foi essa conciliação? Então, acho que essa época eu já era inclusive faixa preta, né? Já tinha uma base e também acho que coincidiu com uma época que eu também fui dar aula, comecei a dar aula para adultos, né? Na verdade eu comecei a dar aula para crianças
em 1990, lá no dojo do Ono Sensei, porque ele que me pediu para abrir o treino infantil. E aí, como eu fiquei, aí eu fui um pouco continuando meu trabalho de Aikido e acrescentando alguma coisa, mas eu nunca abracei totalmente esse estilo dele, né? Então, eu acho que eu fui captando algumas coisas, assim, nesse sentido de perceber a condução do Ki, de você conseguir mudar o corpo do outro, né? A conexão, mas eu acho que como eu também estava muito envolvida da aula para iniciantes, eu continuei mais a parte técnica mesmo. E veja bem, então pelo que você está dizendo, você foi fazendo um blend, mas mais voltado para a parte das técnicas, as técnicas do Aikikai, do Aikido moderno, vamos chamar assim, mais ou menos, e essa influência do mas o que hoje, vamos dizer, hoje em dia, depois de toda essa experiência que você teve com essa parte de energia do Aiki, do Ono Sensei, etc. Como você vê esse treino? Como você vê? Como você vê? Então, eu vejo que, assim, que foi um primeiro contato, né, que a gente teve. Não, o primeiro contato foi com um estilo do Tohei Sensei, né? Mas como é que foi? Foi assim, eu não quis entrar muito nesse enfoque de concentrar minha aula só nos exercícios de Kokyu, né? Então, foi uma época que também graças a você, né, trouxe vários professores. A organização que eu fazia parte também começou a trazer gente do Japão, e aí eu fui observando também, né, sendo também influenciada por outros estilos de Aikido, que foi realmente uma coisa. Porque inicialmente, né, você sabe melhor do que eu, a gente tinha um universo muito pequeno, né, dentro dos dojos. A gente não tinha à disposição vídeos, a gente não tinha livros, né? Quando eu comecei, os livros eram todos em japonês, né? Eu ganhei, inclusive, um livro que eu tenho até hoje, que é um livro do dojo em japonês. Então, quando outros mestres começaram a vir com técnicas variadas, isso aí também foi uma coisa que foi abrindo um campo de experiência para mim. Como professora hoje, como você vê o Aikido e como você passa essa visão para os seus alunos? Olha, hoje, né, eu vejo o Aikido com um pouco mais de profundidade do que eu via antes, né? Apesar de eu continuar dando aula, apesar de eu ter alunos iniciantes e que a gente tem que ensinar a base, né? Porque é através daí que a gente vai construir alguma coisa, mas atualmente o Aikido para mim é muito mais do que isso, né? Essa é a pesquisa mais do Ki mesmo, a pesquisa de uma conexão maior com o nosso ambiente, com o nosso universo. Eu tenho estudado também bastante princípios da medicina chinesa, né? O Qigong também faz parte da minha pesquisa e eu acho que essas coisas têm acrescentado nos meus treinos. E no meu corpo também, estou sentindo ele mais forte, mais intenso. E você vê, para os seus alunos, como são as suas aulas? Você prefere ensinar mais movimentos
ou ensina essa parte de descoberta do Ki, treinamento do Ki, interação do Ki? Como são as suas aulas? É muito interessante essa pergunta. Ontem eu entrei no tatame para dar aula, eu falei, não, hoje eu vou dar uma aula bem técnica, só de movimento, não vou entrar com essa história de movimentos com energia, nada. Vou fazer uma aula técnica. Imagina, na metade do treino já tinha desandado tudo. E é uma curiosidade que eu tenho agora. E é um encantamento, assim, eu quero. Mas eu vejo que você chegou a ministrar na época da pandemia, eu vi, estava trabalhando com o Qigong, etc. Você está mais inclinada a ver o Aikido com essa parte energética ou mais focada em aperfeiçoar os movimentos? Você, seus alunos? Não, mais focada com essa parte energética mesmo. E podia falar um pouco sobre essa energia? Fala um pouco sobre isso, como você vê. Então, a energia a gente não vê, né? A gente sente. E é muito difícil também a gente explicar, né, às vezes para os alunos. É só perceber, né, perceber que ela faz parte do seu corpo. E assim, é uma transmissão um pouco difícil, né? E eu acho que exige um certo amadurecimento mesmo, né, dentro do tatame, né? Então, o que eu vejo que o Aikido hoje ainda tem muitas camadas a descobrir, né? Inclusive a pesquisa interna do meu corpo em relação à circulação do Ki é uma coisa que me deixa assim instigada de perceber, né? De controlar até que ponto aquilo que eu faço no tatame eu consigo controlar fora de lá. Confuso? Não. Tá interessante. Não é? Ontem mesmo eu estava treinando com um rapaz muito bacana e ele tem um ataque muito marcial, como você diria, né? Ele vem atacar com tudo e é assim, eu gosto muito. E aí, uma hora eu interrompi, ele não percebeu, continuou atacando. E quando eu percebi, eu estava assim, num movimento muito forte em cima dele. Assim. E que foi absolutamente automático e que eu percebi que não foi nada dentro do meu controle. Quer dizer que a tendência agora é mais trabalhar essa parte energética. Mais Eu só fico preocupada de confundir muitos meus alunos. A propósito, ok, é isso que eu ia perguntar agora. Quando um aluno chega na sua academia e fala, professor, eu quero treinar Aikido, né? E o que é isso? O que você diz para ele? O que você vai aprender aqui? Eu vou dizer que é uma arte marcial de defesa pessoal e que tem muitas outras coisas que a gente pode descobrir. Por exemplo, para mim, quando eu comecei a treinar Aikido, eu jamais pensei em praticar uma arte marcial, assim, estava fazendo para me defender, jamais me passou isso pela cabeça. Me passou, assim, o objetivo que eu queria era equilibrar a minha saúde, né? E eu estava meio deprimida naquela época e achava que a vida já tinha feito tudo na vida, tá? Que a vida estava sem graça. E o meu objetivo era enxergar uma vida maior. E a coisa que mais me chamou a atenção no Aikido foi o aspecto psicológico mesmo, assim. Na hora que você treina com o outro, você se vê também no outro, né? E aí você é obrigada também a harmonizar com aquele outro que às vezes você não está muito afim. Então, foi uma série de descobertas para mim, de lições nesse sentido
do lado psicológico mesmo, inicialmente. Assim. E você acha Aikido realmente uma arte marcial eficiente como defesa pessoal? Acho. Acho sim. Eu acho que às vezes os aikidoístas, em geral, né, os aikidokas, eles se sentem às vezes um pouco diminuídos em relação a outras artes marciais, mas eu acho que assim, o repertório do aikido é pequeno, né? A gente não tem um grande número de movimentos, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência de treinar mais a parte de aprofundar mais a coisa. Então, às vezes, acho que as pessoas não têm muita paciência, né? De treinar, de se aprofundar nos movimentos, né? Então, eu vejo algumas pessoas falando, por exemplo, Daikyo é uma técnica completamente ineficiente e não serve para nada. Eu já discordo. Acho que é uma ótima técnica de mobilização. Eu acho que a gente tem que pesquisar onde está o fator que deixa a Daikyo eficiente. Como você conduz as aulas? Você é rigorosa? Ou você é condescendente? Ou você é tolerante? Ou você é boazinha, você é alegre? Como é? Olha, eu já ouvi de tudo. Já ouvi dizer que eu sou muito boazinha, já ouvi dizer que eu sou muito brava. Mas as minhas aulas são bem leves, assim. Eu me divirto durante as aulas, meus alunos também. Até parece, né, que as nossas aulas não são tão sérias, mas são dentro da... E também tem uma coisa muito respeito e de muita comprometimento, né, com os movimentos. Eu acho que... Mas a maior parte das aulas são divertidas. Eu vi um filme um aniversário que você fez, do tempo que você treinou Aikido, e pelos depoimentos, quer dizer, eu vi as pessoas com um carinho enorme por você, assim. Eu senti assim que um ambiente caloroso, familiar, que se encontra no seu dojo. Né? Realmente é isso mesmo? É o que aparenta lá? Parece uma família. É uma família. E aí quando eu tive que sair lá do meu dojo, da Rua Augusta, né? E o Daniel Sensei me convidou para ir para a APA, a gente ficou um pouco preocupado, né? Se a gente conseguiria colocar esse mesmo clima lá dentro, né? Mas não houve problema nenhum, continuamos com o mesmo clima, inclusive temos assim uma mesclagem de alunos da APA fazendo meus treinos também, bem gostosos, assim, então... Você está dando aulas em que dias lá? Eu dou aulas à noite, segunda e quarta, à tarde eu dou aula na sexta-feira, às 5 da tarde, e agora abri um horário ao meio-dia, segundas e quintas, né? Mas como é assim? A pessoa entra para treinar com você ou entra para treinar no dojo e treina com todos? Então, isso é uma questão, né? Tem alunos que entram para treinar comigo, a gente ainda mantém o grupo Aikido Nova Era, né? Então, esses horários que eu te falei são os horários que eu dou aula. Então, são meus alunos, né? Que fazem a maioria dos treinos. Mas eu recebo, o nosso acordo lá é que alunos da APA que queiram frequentar meu treino também pode, e vice-versa. Entendo. Uma outra pergunta, isso é uma coisa que me interessa muito, né? Desde que naquela época, em 1970, 71, 72, eu estava lá treinando com o Ono Sensei, né? E eu fui afetado por essa fase do Torrei, né? Foi muito afetado. O Ono Sensei esteve lá no Japão, voltou, o Palácios, que era o braço direito do professor Kawai lá da época, e foi junto com o Ono. Você era apaixonado por Aikido. Então, ele veio contando maravilhas, né? Ele veio dizendo, olha, Wagner, o
aí jogou assim, eu caí para trás, aí ele falou, não levantar, e eu não levantei. Depois eu estava de pé, ele deu um soco, eu estava a 4 metros de distância, eu senti no estômago, é uma coisa incrível e tal. Daí o Ono Sensei também endossando e tal, a gente ficou assim maravilhado. Puxa, vamos treinar. Então, era aquele treino constante de treinar o centro. O Ono Sensei botava a gente deitado e aí tocava um sininho assim, e contando era Saika no Itei, Ki. A gente estava empolgado com aquela parte de Ki, né? Depois eu não treinei mais lá, eu fui treinar, acabei indo treinar com o professor Kawai. Lá no professor Kawai era completamente diferente, aquele tradicional, fazer técnica, etc, etc, não tinha nada de que, era um treino completamente diferente do Ono Sensei. Mas eu fiquei sempre com aquela ideia de busca do Ki. Depois eu encontrei um outro professor que me aumentou muito mais ainda esse negócio, né? Só que mais para um lado de shintoísmo, de religião. Eu comecei a pensar mais no Ki, não só como arte marcial, mas como um contato religioso, né? Religioso não, você entende o que eu estou dizendo, não é religião, de taoísmo, mais de taoísmo, né? E eu pouco tive contato com o Ono Sensei, mas à distância eu vi que ele estava falando bastante sobre esse aspecto, né? E naquela época, eu estava muito influenciado pelo Yamada Sensei, pelas técnicas do Yamada Sensei, né? E eu fui no Japão, né? E eu vi umas demonstrações lá, assim, de energia, de coisa, que eu sabia que o Ono Sensei estava fazendo, né? Já da época com o Koji Nishino, que ele tinha tido lá com o Koji. Eu vi um vídeo, o Severino me arrumou um vídeo lá daquela época, eu fiquei maravilhoso, que coisa incrível, né? Incrível. Não dava para acreditar, aquela coisa não dava para acreditar, era demais para a cabeça da gente, né? E no entanto o outro estava fazendo isso, então aquela época eu fui um descrente também, eu falei, mas não é possível, isso aí não é demais, etc, etc, né? Bom, hoje eu mudei de ideia completamente, né? Tive um monte de experiência e mudei completamente, eu vi que o Ono Sensei estava certo. Quer dizer, hoje eu vejo quão equivocado que as pessoas que estão praticando Aikido, fazendo só o movimento, estão, né? Isso é básico, coisa é um arroz com feijão. Quer dizer, o soufflé mesmo era que o Ono Sensei estava estudando naquela época, né? Ele estava vendo. Mas eu percebo um descrédito total. Quer dizer, se você começa... eu tentei fazer isso, aqui no YouTube, mostrar vídeos, etc, coisa que eu aprendi, foi crítica de todo lado e tal, né? Muita gente até falou, para com isso aí, senão você vai acabar com a nossa academia, etc. E eu não parei, porque eu acho que o Ono Sensei estava certo, e Aikido é aqui mesmo, tem que treinar aqui, claro, tem que fazer o movimento também, porque é o arroz com feijão. Quer dizer, como é que você vai ler um livro se você não sabe ler a cartilha? Mas uma vez que você aprendeu a cartilha, né? Você tem que evoluir, por isso que é Aikido. Então, Aikido. Então, agora, eu sei que você pensa assim, de certa forma, né? E está acabando de dizer que também está buscando essa parte. Agora eu pergunto para você, como que nós vamos fazer para convencer as pessoas que isso também é importante? Se tanta gente fala contra, eu não sei como fazer. Pergunto para você, o que fazer? Eu acho que a gente tem que continuar nosso trabalho, na nossa pesquisa. Eu acho que a gente sempre vai ter... Eu penso assim, as pessoas que acreditam, pode ser, naquilo que eu faço, eles estão lá do meu lado, né? Eu não posso querer que outra pessoa que está longe ou que não se afine com o que eu faço possa acreditar. Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho, a gente tem que aprofundar esse trabalho e talvez, quem sabe, um dia a gente consiga convencer mais pessoas, né? Mas eu acho que as pessoas que pisam no nosso tatame, elas são influenciadas por isso. Podem ter uma certa... Você falou da época do Nishino Kozo, né?
A gente dava risada, a gente, assim, achava bacana, né? Mas tinha uma parte de descrença daquilo muito grande, assim, né? Porque era cinematográfico, né? As pessoas voavam e tudo. Mas sempre fica aquela dúvida, né? E aquela pesquisa, assim, para descobrir. Mas eu acho que Aikido é isso. Aikido é uma arte marcial interna. E a gente tem que pesquisar aquilo que... mais o movimento interno do que externo. Eu particularmente endosso 100% o seu ponto de vista, né? E embora eu não gosto da palavra, mas eu acho que Aikido é uma religião, mas só que a verdadeira religião, não a religião para ganhar 10% de dízimo dos outros, mas a religião no sentido de você se conectar com o do, para não dizer com o tal, para usar o termo japonês. Quer dizer, então é uma religião, só que é a verdadeira religião. Eu acho que se a pessoa que treina Aikido, ele vai, se um católico treinar Aikido, ele vai aprender melhor o catolicismo. O espiritismo treinar Aikido vai ser o melhor espírita, porque no fundo, o Sansei foi bem claro. Aikido não é uma religião, no termo estrito da palavra como é contido, mas contém a essência de todas as religiões, que é o quê? Essa união que você está dizendo. Então, quer dizer, Aikido é um treino para isso. Agora, é uma arte marcial? Claro. Depende. Se você quiser fazer uma arte marcial, fica. Não vê o Steve Seagal aí, fica dando pancada, quebrando todo mundo. O Yamada Sensei, uma vez eu perguntei para ele, Yamada Sensei, o que você acha do Steve Seagal, né? Foi bom o Steve Seagal? Ele falou, olha, Wagner, quando saiu o filme foi uma maravilha. Encheu o dojo de gente. Dali 4 meses foi todo mundo embora. Porque Aikido não é pancadaria. Agora, a pessoa pode treinar, tornar aquilo pancadaria? Pode, muito fácil. É só você começar a dar soco nos outros. É fácil. É fácil, né? Agora, então é marcial. Agora, se a pessoa entrar pensando em marcialidade, eu falo para os alunos, pessoal, se você pensa em aprender arte marcial para brigar, vai fazer boxe. Melhor. Porque aqui não, aqui você quer viver feliz, né? Enfim, o melhor professor que teve de Aikido, teve que é o professor Ueno, né? Mas aqui no Brasil, tradicional do Brasil, foi o Ueno Sensei. Foi a pessoa que realmente mostrou o caminho, né? O professor Ueno Sensei, eu acho. Então, o pessoal eu acho, eu não estou na APA, não penso nada, mas essa questão de ficar no Aikido moderno, né? Circular, movimento, técnica e tal, é muito bonito e tal, é bacana e é bom. Só que também, a outra também é bom, né? Eu resolvi fazer o seguinte, tem 2 Aikidos, tem o redondinho e tem o do Ki. Agora, temos os 2 produtos aqui no dojo, porque não tem jeito. Você recebeu o tiro de Shihan, mas esse Shihan foi dado para você pro dojo, né? Que pratica o Aikido moderno. Putz, é uma honra. Acho que a primeira... Não, você não. Nunca no Brasil uma mulher teve título. Na América Latina não tem nem mais Shihan, não conhece. Você tem. Não sei se os Estados Unidos tem. Você conseguiu esse título. Quer dizer, puxa vida, né? Agora, quem deu foi o dojo, né? Isso é importante. Importante para o Aikido, importante do Aikido. E é bom, porque muita gente chega no Aikido por esse meio. Então você fala assim, eu vou ensinar só aqui, aí afasta as pessoas. Mas também você faz outro, a gente fica carente. Então só tem um jeito. Vamos montar um supermercado, tem de tudo. Você está muito... Eu estou muito errado dessa forma? Não, eu acho que não. Eu acho que inclusive tem... eu tenho poucos alunos, mas tem o próprio Home Dojo tem os treinos de iniciante, né? Treinos mais graduados e tal. Mas, assim, eu dou aula para todo mundo, mas é isso que eu falei. Às vezes eu me comprometo que eu vou dar um treino só certinho, técnico, mas aí, no metade do treino, alguma coisa me invade lá e eu só não quero deixar meus alunos, assim, confusos, né, com isso, né? Mas acho que dá para administrar, sim. Agora, no Home Dojo,
É livre. Cada um faz o que quer. Por exemplo, tem o Ozawa Sensei, que é totalmente fluido, e tinha o Watanabe Sensei, que fazia todas as loucuras, quase igual do Kodo Yodo ele fazia. Né? Fui ver uma demonstração uma vez dele, eu falei, mas barbaridade, isso aqui não tem nada a ver. Sim. Mas então, quer dizer, essa visão pluralista do Aikido, parece que é a que a gente tem que adotar. Isso que você falou, de certa maneira, é a conclusão que eu estou chegando também. Aqui no meu grupo, tem pessoas que são bastante técnicas, que gostam de movimento, só movimento. Tem gente que até está meio assim comigo, porque eu enviei com essa energia. E tem outros que gostam bastante dessa parte, né? Então, eu acho que tem que haver uma certa tolerância. Eu acho que nesse sentido o Dosho dá um exemplo bom pra gente, né? Pessoal, faz o que você gosta, vai fazendo aí. Vai. Aquilo que você falou, se gosta, vai. Se não vai, também tá bom, tá tudo bom. Eu acho que tem que ser assim, né? Mas quer dizer, rotular, Aikido é defesa pessoal, tá errado. Aikido é religião, tá errado. Que Aikido é tudo. Né? E o campo de pesquisa está aberto. E o campo está aberto. Agora, não há dúvida nenhuma, eu concordo com você, gênero e número igual. Aikido é um Kung Fu. Nasceu do Kung Fu. A arte marcial, Aikido é uma arte que as bases estão todas lá na China, com uma dourada de japonês. Mas quem quiser aprender, porque o japonês, uma coisa que eu observei, o japonês ele não fala. Ele acha que você tem que aprender só observando. Né? Então é difícil, é que você falou livro, não tem. Não tem, é difícil. Então, agora já o chinês não, o chinês escreve, explica. Então, talvez através do chinês você pode entender. Agora você fala, mas então por que eu não faço o chinês? Porque o japonês tem uma coisa que eu não vejo no chinês. Ele tem um sabor. O japonês tem um tempero que o chinês, eu não sinto no chinês, pelo menos eu não cultivei. O japonês tem algo mais, uma coisa, uma reverência para o divino, vamos dizer assim, que eu não sinto no chinês. Então, eu estudo o que eu posso do chinês, mas eu vou continuar japonês. Se conseguir o japonês, porque me dá mais prazer. Eu acho que você até casou com o japonês. Você até casou com o japonês. Eu já sou japonês. Você acredita que tem gente que pergunta e fala assim, seu pai é japonês? O meu pai tem cara de japonês? A pessoa fala, tem. Então eu já me considero japonesa. Né? Uma coisa falta eu te perguntar. Fala um pouquinho sobre a sua infância, onde você nasceu, com seus pais, como foi sua infância. Até você começou falando do Aikido, mas e antes, como foi? Antes, então, eu nasci aqui na Bela Vista, na maternidade Filomena Matarazzo, que agora vai virar um lugar bacana, né? Minha mãe era filha de italianos, né, imigrantes. Meu pai era filho de português, né, também imigrante, e se conheceram lá no bairro de Santana. Nasci e já nasci meio com dificuldade, nasci de 8 meses. Na hora que eu nasci, minha mãe falou que eu estava completamente roxa, não respirava, mas vingou. E aí, assim, os primeiros anos da minha infância, meu pai tinha uma casa num bairro chamado Cidade Vargas, aqui perto do Jabaquara, mas logo a gente se mudou para o Paraíso, porque era um bairro novo e muito distante de tudo. E aí eu fui morar num prédio de apartamento, aos 5 anos de idade. E entrei no Colégio Maria Imaculada, que está lá na Avenida Bernardino de Campos. Estudei lá até me formar com 17 anos. Né? Então, e a minha infância era muito da escola para casa, da casa para a escola. Assim, não tinha... Meu pai era muito bravo, ele não deixava brincar na rua, sempre. Então o meu universo sempre foi dentro de casa, do lado da minha mãe, e aí eu comecei era sempre muito criativa nas minhas brincadeiras, brincava sozinha. Minha irmã era 6 anos mais velha do que eu, e eu tinha uma asma horrorosa, assim, e toda vez que eu tinha muitas crises, até que um dia
o médico falou para minha mãe, olha, para de agasalhar a menina e leva para nadar na piscina. E aí nós entramos no clube e eu entrei na equipe mesmo, aprendi a nadar, entrei na equipe de natação e aí nadava e aí sarei da bronquite. E aí foi assim, meu primeiro contato com uma atividade física, assim, porque eu era assim uma pata, assim, daquelas que na brincadeira de pega-pega eu sempre era a primeira a ser pegada, não tinha muita habilidade, mas dentro da água foi uma beleza. Aí estreiei na Federação Paulista de Natação, mas aí eu não gostei da história de ficar competindo. E é essa a minha história. Mas e como é que foi esse envolvimento seu com a arte? Então, como eu era uma menina que ficava muito dentro de casa, eu gostava muito de desenhar, e todo mundo falava, ai, que lindo seu desenho. Eu sempre tinha essa afinidade. E aí, quando chegou na hora de fazer um vestibular, eu resolvi fazer artes plásticas na época, né? E aí eu entrei na faculdade, na Belas Artes da Santa Marcelina, e aí eu não gostei da escola, porque era muito rígida, muito fechada, e aí eu me transferi para a FAAP, e aí me formei lá. E atuou? Fez muita coisa? Eu dei aula a vida inteira, para criança, para adolescente, principalmente para adolescente. O último ano que eu dei aula foi em 2019. Até então eu dava aula de arte, dava aula de história da arte. Mas você fazia coisas também? Fazia um pouco, mas não fazia muito não. Não. Quer dizer que a arte está se expressando agora. Veio com o título de Chihhan. Então, as artes faz parte do... Então, Brunilda, foi um prazer imenso ter essa possibilidade de conversar com você e, de certa forma, prestar uma homenagem da maneira que a gente pode, né? Por esse grande feito que você fez, de inspirar, quer dizer, tantas mulheres que treinam Aikido, né? Que às vezes ficam com medo, etc. Fala, tá aí, você é um exemplo de que é possível, né? É possível. Mesmo sendo uma pata, como você falou, chegar assim. A gente muda. Você quer concluir mais alguma coisa? Para terminar, fica à vontade. Eu só quero te agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que estão vendo a gente. E Aikido é uma arte marcial muito bacana e muito interessante, muito rica, então eu recomendo bastante, principalmente para as mulheres que às vezes têm um certo receio, né, de praticar uma arte marcial. Pode vir, vocês vão gostar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Parabéns. Tchau, obrigada.